No dia 4 de março de 2020, quando uma jovem, em mais um dia normal, saiu de casa para a escola. Ao encerrar as aulas naquele dia, ela se despediu dos seus amigos e decidiu fazer uma visita à sua tia, e em seguida ao seu namorado. E ao voltar para casa, no meio do caminho, simplesmente desapareceu. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo para o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Hoje vamos falar do caso Alisson Pamela Bonilla Vasquez. Ela nasceu no dia 7 de novembro de 2001, em Cartago, cidade localizada aos pés do vulcão Irazo, na Costa Rica. Ela cresceu em Florencio del Castillo, junto de sua mãe, que se chamava Endre Vasquez. Quanto ao seu pai biológico, não se tem muitas informações. As duas tinham uma vida simples e, embora não tivessem muita condição, sua mãe fez tudo o que estava a seu alcance para que Pamela crescesse em um ambiente saudável e repleto de amor. Seus esforços não foram em vão. Pamela cresceu e se tornou uma jovem educada, amigável e atenciosa. Aos 18 anos, ela levava uma vida tranquila e simples. Ia para a escola à noite e passava bons momentos com seu namorado, um jovem chamado Harold Segura. Com isso, ela se sentia feliz e realizada. Até que no dia 4 de março de 2020, tudo mudou na vida daquela família. Ao sair da escola e se despedir dos seus amigos, decidiu fazer uma visita à sua tia e em seguida ao seu namorado. Ao voltar para casa, no meio do caminho, simplesmente desapareceu. Ela ainda chegou a mandar um áudio para seu namorado dizendo que dois homens suspeitos andavam a poucos metros atrás dela. Assim ficou assustada e acelerou o passo. Porém, infelizmente, depois desse episódio, ela não conseguiu chegar até a ponte, local onde a sua mãe tinha combinado de encontrá-la. Sua mãe desesperadamente procurou por ela, no entanto, não conseguiu encontrá-la. A polícia então foi solicitada e imediatamente foi iniciado as investigações. Com o intuito de ajudar, toda a comunidade também se reuniu para dar uma força. Alguns objetos estranhamente começaram a aparecer, como um par de óculos deixado no chão. Era como se alguém estivesse tentando despistar as autoridades. No dia seguinte, um morador local falou para a polícia que tinha testemunhado algo suspeito na noite do desaparecimento da jovem. Ele contou que tinha um carro BMW na cor vinho seguindo ela e em seguida parou na frente dela. E todos foram tomados por uma dúvida: o que poderia ter acontecido naqueles segundos de conversa entre a garota e o motorista da BMW? O tempo foi passando e o mistério a respeito do seu desaparecimento só ia aumentando. Muitas pessoas se perguntavam como uma vida jovem cheia de promessas poderia acabar em tragédia. Ficou claro que ela não tinha fugido, muito menos indo embora por conta própria, pois nem condições financeiras ela tinha para isso. Além disso, a relação que ela tinha com a mãe e com o namorado era muito saudável. Assim, ninguém tinha achado que ela tinha ido embora. Quanto ao relato do morador sobre a BMW vinho que tinha parado em frente à jovem naquela noite, os policiais começaram a procurar o veículo. Assim, procuraram por todas as casas próximas à residência de Pamela. Porém, mesmo tendo as características do veículo, não foi fácil localizá-lo. Eles foram encontrar mais de 20 dias depois, no dia 25 de março de 2020. O carro foi encontrado estacionado na garagem de uma das casas da região. 4 dias depois, a equipe de investigação judicial anunciou que tinha apreendido o carro para realizar testes de DNA, revelando que uma investigação estava em andamento contra o dono do veículo, um homem chamado Nelson Chances Urenha. Ele tinha acabado de completar 28 anos de idade e era conhecido como uma pessoa estranha e de poucas conversas. Mal abria a boca e, quando abria, não falava coisas interessantes. Os moradores ainda falaram que ele vinha de uma família estranha e misteriosa. Com isso, pouco se sabia sobre ele e os familiares. O tempo foi passando e a polícia se esforçava para reunir o máximo de evidências para a prisão de Nelson, que agora era o principal suspeito do desaparecimento de Pamela. Outro evento relevante que aconteceu foi no dia 4 de abril de 2020. Um funcionário de uma loja da vizinhança achou o cartão de identificação de Pamela. Esse teria sido o segundo objeto dela que tinha aparecido misteriosamente, e as autoridades deram continuidade às buscas. Cerca de 10 dias depois,
No dia 17 de abril de 2020, a polícia anunciou que tinha pistas relevantes relacionadas ao desaparecimento de Pamela no carro apreendido. A polícia direcionou todo o foco em interrogar o suspeito e reunir provas contra ele. Depois de 4 meses, no dia 2 de setembro de 2020, a Organização de Investigação Judicial ordenou a prisão de Nelson Chances Urenha. Na tarde do dia seguinte, as autoridades revelaram que tinha encontrado vestígios de sangue no porta-mala do carro, apreendido há mais de 5 meses, e aquele vestígio compatibilizava com amostras de DNA da família de Pamela. Portanto, aquele sangue era dela. Os resultados provaram que Nelson tinha atacado a jovem dentro do seu carro. Depois que ver que as provas apresentadas pelos investigadores eram incontestáveis, ele decidiu abrir a boca e pediu para falar com o investigador-chefe do caso. Assim, resolveu esclarecer o que aconteceu naquela noite. Ele falou que na data do ocorrido, ele estava dirigindo tranquilamente seu carro quando viu Pamela andando rapidamente pela rua. Ela estava quase correndo por achar que estava sendo seguida por aqueles 2 homens. Assim, ele resolveu parar o seu carro e ofereceu uma carona para ela. Como estava assustada e com medo de estar sendo seguida, ela aceitou a carona. Os investigadores acreditam que Pamela já tinha visto Nelson alguma vez. Aliás, uma colega dela da escola falou que a amiga de uma amiga sua estava de paquera com Nelson. A mãe de Pamela também falou aos oficiais que em uma ocasião Nelson deu carona para sua filha e suas 2 sobrinhas. Ela falou que estava se preparando para ir buscá-las no ponto de ônibus quando uma BMW parou na porta da sua casa e sua filha desceu junto com suas 2 sobrinhas. Elas falaram que só aceitaram a carona porque estavam com frio e estava chovendo. Os oficiais acreditavam que Nelson tinha parado o carro e oferecido uma carona. Pamela deve ter imaginado que entrar no carro de um homem que ela mal conhecia seria melhor do que continuar andando sozinha e chegar a ser atacada pelos outros 2 homens que ela não conhecia. Porém, ela estava enganada. Voltando ao relato de Nelson, ele falou que quando ela entrou em seu carro, ele virou em uma rua vazia e a atacou. Ele a forçou a entrar no porta-malas do carro e a levou para uma plantação de café. Na ocasião, ele a agrediu e teve relações não consensuais e depois a deixou desacordada. Após o ato, ele a levou para um terreno baldio e tirou a sua vida. Em seguida, descartou seu corpo em uma vala para garantir que ela não fosse encontrada. Após o relato de Nelson, vários voluntários se uniram em uma busca intensa e em poucas horas encontraram pertences de Pamela e em seguida encontraram seus restos mortais em um lixão comunitário. Sua família realizou seu funeral no dia 1º de março de 2021. Nelson foi oficialmente acusado de homicídio no dia 1º de abril de 2021. O Tribunal Criminal ordenou seu julgamento prolongado e sua detenção pré-julgamento por mais de 4 meses para evitar tentativas de fuga. Apesar da evolução relevante do caso, a parte mais desafiadora era reunir indícios suficientes para provar que o crime foi premeditado. Sua mãe, Endre, testemunhou no julgamento, onde falou a respeito da carona que Nelson tinha dado à sua filha e às suas sobrinhas. Porém, nesse depoimento, ela acrescentou uma novidade. Falou que depois daquela carona, Nelson tinha enviado uma mensagem para sua filha perguntando se ela não gostava dele e se não tinha nenhuma atração por ele. Ela respondeu que não e que mal o conhecia. Respondeu ainda que desejaria ficar como estavam, apenas amigos no Facebook. Ele então concordou com ela, porém depois parecia ter desenvolvido uma obsessão por ela. Falou que estava apaixonado por ela e com inveja das pessoas com quem ela passava muito tempo. Ele mandava diversas mensagens chamando ela para sair. No entanto, ela sempre usava uma desculpa para evitar sair com ele. Os investigadores e familiares acreditavam que Nelson estava seguindo Pamela já fazia vários dias, até achar uma oportunidade para atacá-la. Porém, durante o julgamento, o réu resolveu mudar completamente a sua versão. Ele então alegou inocência e disse que suas declarações anteriores foram feitas sob pressão policial e mediante a tortura, mas não tinha como voltar atrás. O corpo foi encontrado onde ele indicou inicialmente e as evidências de DNA no carro implicaram
procuraram diretamente. Assim, não tinha como fugir. Na manhã do dia 18 de agosto de 2021, Nelson foi oficialmente condenado a 18 anos de prisão por homicídio simples. Ele foi absolvido da acusação de abuso íntimo por conta do estado do corpo que foi encontrado, pois ficou impossível provar que tinha acontecido o abuso. Como ele mudou sua versão, assim ainda conseguiram provar que ele tinha tirado a vida dela, mas não conseguiram provar que ele tinha tido relações não consentidas com ela. Como era impossível apresentar evidências referentes à ocorrência de abuso, o juiz absolveu o réu dessa acusação e não tinha mais nada que pudesse ser feito. A família não gostou nada da sentença e pediam os 35 anos de prisão, como é de costume em casos assim no país. Por fim, a sentença foi posteriormente anulada pela Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça e o caso foi reaberto para determinar se o crime envolvia premeditação ou não. A promotoria necessitava apresentar provas de que o homem estava seguindo a mulher e que ele já tinha a intenção de tirar a vida dela. Em novembro de 2021, o Tribunal de Apelação rejeitou a reivindicação da família e manteve a sentença de 18 anos de prisão. Até o momento, o caso permanece em aberto. A família de Pamela está fazendo de tudo para que o crime seja reclassificado como homicídio qualificado, para assim conseguir a revisão da sentença. Além de toda a luta, a mãe de Pamela teve que lidar também com cyberbullying. Várias pessoas encontraram seu perfil no Facebook e a culpavam pela morte de sua filha, dizendo que ela era culpada por deixar sua filha andar sozinha à noite. Para piorar a situação, teve pessoas ainda culpando a própria Pamela. Disseram que ela era culpada pois não deveria rejeitar o rapaz. Outras ainda também culparam de ter aceitado a carona e não ter dado uns beijos no homem. Embora a investigação tenha sido tecnicamente encerrada, várias interrogações permaneceram. O advogado da família falou que é muito estranho a conclusão de que Nelson teria movido o corpo de Pamela para o fundo dos terreno sem a ajuda de ninguém. É a respeito de quem eram os homens que estavam seguindo Pamela no dia do seu desaparecimento. Será que eles tinham algum envolvimento com o plano dele? Se não, por que estavam a seguindo? Muitos se perguntaram se ele não teria contratado os dois para dar um susto nela, para ele poder ajudá-la, levando ela a entrar em seu carro. No entanto, nada foi confirmado. E vocês, o que acharam do caso? O seu comentário é muito importante, então não deixem de dar a sua opinião. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.